Você certamente já ouviu a expressão "com Deus não se brinca". Ainda mais agora, nesses tempos de Covid, a gente já está há 2 anos aí preso dentro de casa, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo, a gente já estava há mais de 2 anos, quase 3 anos já isolados em casa e com uma série de restrições. E certamente as imagens não param de circular do carnaval de um carnaval no Rio, das pessoas com Cristo brincando com o demônio, essas coisas assim. Mas sempre que eu escuto essa frase, vem mais aquela chargezinha do Rua, essa chargezinha aqui, ó, que eu acho muito interessante, Deus aqui sozinho na gangorra e ninguém brincando com ele. E sempre que eu vejo essa imagem, eu fico pensando assim, é verdade, mas por que a gente tem essa mania de falar que com Deus não se brinca? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes da gente seguir, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, é aquela praxe de todos os canais, mas é porque isso ajuda muito os canais a sobreviverem, tá bom? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Para mim, sempre que a gente vem com essa história de que com Deus não se brinca, aquela coisa toda de temor a Deus, isso tudo se reflete muito ao Antigo Testamento. E lógico, se você segue o Antigo Testamento, como muitas igrejas têm feito, aliás, aqui fica sempre o recado, se a sua igreja não pega o Evangelho e fala sempre do Antigo Testamento, a gente não está falando ali de Cristo, a gente está falando de coisas que são antes de Cristo. Mas sempre que a gente olha para essa expressão de Deus não se brinca, a gente vai, lógico, se remeter àquele Deus do Antigo Testamento e não a Jesus, que era o Deus que vinha pregando o amor e tudo mais. Lembrando que aí a gente pode falar um pouco sobre o Antigo Testamento, mas Deus estava sendo introduzido à humanidade e era uma humanidade que não estava ali no melhor caminho. Então, obviamente, Deus naquela posição era muito mais radical e tudo mais. Mas quando a gente passa para o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a coisa muda um pouco de figura. Mas olha que coisa interessante. A minha concepção, na verdade, é que essa ideia de com Deus não se brinca, temor a Deus, todo esse processo, para mim, na minha concepção, é para manter você super assustado. Para que você tenha sempre medo de falar de Deus. E isso traz um problema muito grave. Isso afasta você de Deus. Isso coloca você com um temor de Deus e, na verdade, Deus não quer que você tema Ele. Não, esquece isso. Deus quer que você o ame e que você o ame acima de todas as coisas. Isso é um mandamento, não é o Adriano que está falando. Isso é um mandamento, está lá na Bíblia, é um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E como que a gente ama a Deus? A gente ama a Deus amando ao próximo. E o amor não é uma relação séria, em que as pessoas ficam sérias o tempo todo. Imagina você, agora, fecha os seus olhos, vou fazer igual você deve ouvir na sua igreja lá. Fecha seus olhos nesse momento e imagina um casal que se ama de verdade. Vamos pensar no relacionamento. Qual é a imagem que você tem? Esse casal está triste, chorando? Esse casal está brigando? Ou esse casal está sorrindo? Então, aí é que entra a grande questão. Se Deus é amor e a nossa relação com Ele tem que ser de amor, como é que Deus não tem senso de humor? Eu acredito particularmente que Deus tem um grande senso de humor, afinal, Ele me criou. E para mim, daí já é uma grande piada. Tem uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito de repetir, que é a seguinte: a atitude humana mais próxima à graça de Deus é o humor. Olha que legal, porque na realidade, quando você tá rindo, cara, quando você tá feliz, quando você escuta uma piada, às vezes você tá muito mal e às vezes você escuta uma piada que te anima, que te alegra. Você sente a presença de Deus ali. Tem um episódio de Simpsons que é muito legal. Com eles eu me sinto feliz e não feliz igreja. E isso é muito verdade. Então a gente fala assim, eu estou na graça de Deus. Ai, como eu estou na graça. E a pessoa está sofrendo. Por quê? Porque a gente retira todo o humor. E olha que interessante. Tem humor na Bíblia, cara. É sério. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que tem várias piadas ali e vários locais que você vai ver que Deus simplesmente está fazendo piadas. Isso para provar pra gente que o senso de humor e o humor são coisas divinas e não diabólicas. Agora vou eu para minha colinha aqui, porque eu não tenho tudo decorado, os números, né? Mas em Mateus capítulo 20, do versículo 29 a 34, que é a cura de Bartimeu, você vai ver que Cristo faz uma piada. Que Bartimeu tá lá, ele é cego de nascença e tal, e ele é cego de nascença, pensa nisso, ele nunca enxergou. E aí ele é levado até Cristo, e quando ele chega até Cristo, Cristo pergunta para ele, o que você quer? Cara, o cara é cego. E o que Cristo fala? Qual é a pergunta dele? O que você quer? Obviamente, o cara quer ser curado da cegueira.
E aí Cristo vai lá, cura ele da cegueira, mas a primeira coisa que ele fala é, tá, o que você quer? Ali você tem 2 pontos para você entender. Primeiro, isso de fato é uma piada. Ou segundo, Deus está falando, cara, como é que você sente falta de algo que você nunca teve? Mas eu vou mais pela primeira. Mas tem mais. Em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 27, essa é uma das passagens do Evangelho que eu acho muito divertidas. Que a galera tá muito desesperada no barco. Tá o barco lá oscilando. E o oceano tá não sei o quê. E Jesus está dormindo. Ele tá no fundo do barco, dormindo, tipo, tô dormindo. E aí você pensa, lógico, ele é Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe de tudo aquilo e a galera tá lá desesperada. E aí ele olha pro pessoal e... Ah, vocês estão desesperados? Acalma tudo. Vê uma coisa aqui, esse desespero, essa coisa toda, Deus mostra, olha, se você tiver confiança, você não precisa ter esse medo todo. Se você de fato tiver confiança em Deus, você não precisa ter esse medo todo. Esse medo todo que você tem vem justamente de um Deus que foi completamente distorcido para chegar até você, para que você tenha medo e que você continue fazendo sacrifícios e que você continue fazendo várias coisas que Deus não te pede. Aliás, o único mandamento que Cristo deixou é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Cristo nos amou até a morte. E ele não amou a gente dando broncas ou brigando só com os vendilhões do templo. Eu sempre vou falar isso aqui porque são exatamente esses caras que dia a dia estão tirando o bom humor da igreja. São exatamente esses caras que falam pra você que é cristão que não pode beber. Não, você não pode beber. Cara, ontem eu tava andando um pouquinho e tava ouvindo ao longe um culto onde as pessoas estavam falando assim: e você tá lá, tá na balada, e você tá na balada, está longe de Deus, você tá com as pessoas erradas. Peraí. A balada é contra Deus? Então, de certa forma, o que esse pessoal está dizendo é que onde eu vou encontrar uma pessoa para mim? Na igreja? E que de preferência seja a sua irmãzinha? E que fica aquele ciclo cultural só daquilo ali? Eu tenho outro nome para isso. Então sim, se você é cristão, você pode ir para a balada. O que você não pode fazer é ser um babaca. Você não pode maltratar as pessoas. Você tem que tratar as pessoas com respeito. E tem uma bússola para você nisso aqui. É só você pensar, se Deus estivesse aqui comigo nesse lugar, e Ele está, será que Ele ia aprovar esse meu comportamento? Será que Ele ia aprovar eu estar assediando essa menina? Será que Ele ia aprovar eu ser um babaca com esse cara aqui? Eu me meter em confusão? Eu encher a cara até eu cair no chão? Não. Mas será que Ele vai aprovar se eu for respeitosamente até aquela menina e conversar com ela para ver se ela quer ficar comigo? Vai! E é isso que Ele quer que você faça. Esqueçam essa ideia de que você é cristão santo dentro da igreja. Ali é mole. Aliás, não é mole não. É bem difícil. Lembre-se que você tem que levar o evangelho para o mundo e não para dentro da igreja. Então, daqui a gente já para com essa coisa de católico tentando evangelizar evangélico, evangélico tentando evangelizar católico. Vai evangelizar o mundo, vai amar o mundo, que você sai um pouco dessas neuras, principalmente essa de que Deus não tem senso de humor. Deus tem muito senso de humor. Então, só para poder a gente entender, será que Deus tem senso de humor? Sim, Ele tem senso de humor. Tem senso de humor, tá até na Gênesis, mas como eu sempre venho falando aqui, a minha ideia não é focar no Antigo Testamento, sempre no Novo Testamento. Eu sou cristão, não é que você não deva ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está lá, é uma biblioteca do conhecimento de como nós chegamos até aqui. Mas o mais importante está no Novo Testamento. Volto a dizer, se na sua igreja ninguém abre o evangelho, se na sua igreja o tempo todo só se fala sobre o Antigo Testamento, vá para outra igreja, porque essa igreja não está focada no que realmente importa, que é Jesus Cristo. E ele aparece no evangelho. E se você não fala do evangelho, você não está falando de Cristo. E uma outra coisa que me incomoda muito quando as pessoas tentam transmitir esse Deus vingativo, esse Deus de ira, de fúria, que não tem senso de humor nenhum, que não pode fazer piada. Não estou dizendo que você deve ser desrespeitoso, mas pensa no seguinte: Deus criou o universo. Deus criou todas as coisas. Ele não vai ficar chateado por conta de uma tira ou por conta de uma piadinha. Não, não é isso que vai chatear ele. Aliás, você fala que ele vai ficar chateado com tiras e piadas, mas ele não vai ficar chateado com você que está vendendo a fé. Ou com você que está tentando comprar o seu lugar no céu com dinheiro. Sendo que os únicos que realmente irritaram Cristo foram os vendilhões do templo, mostrando que de fato não é isso que ele quer.
que ele não quer que haja a venda da fé, então vamos deixar as pessoas fazerem suas piadas. Vamos respeitar as pessoas que estão fazendo piada. Piada é piada. E Deus tem senso de humor. Deus ama a humanidade e Ele criou o humor para que nós possamos viver melhor. E o humor, ele é a verbalização da alegria. Então, dia a dia, eu vejo muitas pessoas criticando humoristas, indo atrás de humoristas que eles não podem falar isso. O Porta dos Fundos sofreu um atentado. Veja que coisa. Ele sofreu um atentado porque fez o especial de Natal. O que tem de mais naquele especial de Natal se a gente está falando de humor? Ah, mas ele pegou Cristo e colocou Jesus como sendo gay, colocou Jesus como sendo hétero. Tem vários vídeos do Porta dos Fundos que eles fazem piada com Jesus. Eles estão ironizando algumas coisas que nós cristãos estamos fazendo e inconscientemente estamos afastando as pessoas. Existem vários humoristas que fazem humor com Deus e eles são judeus. Aliás, os meus favoritos são os humoristas judeus. Aqui no Brasil, principalmente, você tem Rafinha Bastos, você tem Fábio Rabin e nunca esquecendo do grande gênio Mel Brooks, que fez filmes como A História do Mundo e tudo mais, que ele sacaneia a Inquisição. Ele fala sobre a Inquisição e hoje em dia tem cristão que a Igreja Católica pediu desculpas pela Inquisição e hoje em dia existe cristão que fala que a Inquisição foi uma coisa santa e boa. Tudo isso vem de uma distorção diabólica que está sobre você, cristão. E o meu papel aqui não é te dar esporro e te dar bronca. O meu papel aqui é só trazer um momento de reflexão sobre a sua fé e sobre como você vem interpretando o seu cristianismo. Se você já chegou ao ponto que você nem quer rir, como eu já ouvi... Cara, eu ouvi uma frase, isso durante a minha juventude, que obviamente era uma pessoa mais velha e tudo mais, mas falava, essas risadas todas dentro da igreja, isso incomoda Deus. Essas risadas são as manifestações do demônio. Que? Aí é que tá, dá-se muito poder pro demônio e tira o poder todo de Deus. Porque o tempo todo você fala que Deus não gosta disso, mas o demônio gosta. Deus não gosta disso, Deus não gosta de rock and roll, o demônio gosta. Deus não gosta de funk, o demônio gosta. Deus não gosta de riso, o demônio gosta. Deus não gosta de humor, o demônio gosta. Pra quem que você tá fazendo propaganda? Porque na boa, esse Deus que você tá pintando é um pé no saco. E esse demônio que você tá pintando parece um cara ser bem gente boa. Então comecem a refletir sobre isso. Comecem a refletir como as pessoas que não estão do seu lado na igreja estão vendo você. Cristão, você tem que iluminar esse mundo. E essa luz anda muito apagada. E para iluminar o mundo, tem um gesto muito legal, que é o sorriso. O meu sorriso aqui não é o dos melhores, mas é o que eu tenho e é o que eu apresento o tempo todo, mesmo embaixo das máscaras. Sorria mais e nunca se esqueça, amai-vos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Esse é o único mandamento que Jesus deixou. Vamos exercitar ele cada vez mais. Deixa os humoristas rirem. Para de processar os caras, deixa eles fazerem humor. O nosso Deus é muito maior do que uma tirinha de humor do Ruas, que eu sou grande fã, que ele tem lá um sábado qualquer, vou até marcar ele aqui no vídeo. Você que não é fã, você tem que conhecer esse tipo de trabalho. Eu conheço pessoas que estão se evangelizando por conta dessa tirinha. E um detalhe, ele não é cristão e ele não está fazendo aquilo ali como um intuito de evangelização. Mas as pessoas começam a ficar interessadas por aquele Deus feliz que ele está pintando ali. Aquele Deus brincalhão que ele está pintando ali. E esse é o grande ponto. Nós estamos simplesmente afastando Deus das pessoas a dizer que Deus é chato pra caramba. Legal? Bom, paz e bem pra você. Fique com Deus. Aquele abraço fraternal e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui e pode deixar o comentário. Se você discorda de mim, deixa seu comentário aqui. Não me xinga. Tá? Você tá vendo que eu sou um cara grande. Mas você quer só besteira. Então, vamos lá. Pode deixar seu comentário. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau!